Bom dia! Sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Que gostoso contar com a sua companhia a partir de agora. E hoje o programa vai falar de saúde. A gente vai falar da medicina canabinoide, dos tratamentos e dos remédios feitos à base do óleo extraído da planta cannabis. Tem várias dúvidas, muitos assuntos relacionados a esses tratamentos, quais os remédios estão legalizados aqui no Brasil e você vai conhecer também tudo sobre o endocannabinoides. O que é esse sistema, como ele é tratado, como estão as pesquisas e os tratamentos que já estão no mercado, que estão com certeza dando qualidade de vida aos pacientes. O especialista Dr. Toshio Toyota vai falar sobre tudo isso e, é claro, esclarecer muitos pontos. É a partir de agora no Record Entrevista de hoje que já está no ar com a sua companhia. Vem com a gente, vem! E o assunto do Record Entrevista de hoje com certeza é muito interessante. É algo que pra gente é novo, mas que já vem há algum tempo e o meu entrevistado estudou bastante, se especializou bastante para falar desse assunto com a gente. É o Dr. Toshio Toyota, ele que é ortopedista, traumatologista e geriatra. Bom dia, doutor. Muito obrigada por nos receber para falar desse assunto que está tão em alta agora. Bom dia. Realmente é um assunto que está em efervescência, né? Que é a medicina canabinoide. Ela trata de várias doenças, só que o princípio ativo para fabricar esses remédios vem da planta que é conhecida popularmente como a planta da maconha, mas usada para esse benefício, para remédio, tem tido muito resultado. Então, primeiro eu gostaria que o doutor explicasse para a gente a diferença da planta usada para o remédio e, é claro, gente, você não pode plantar na sua casa, né? Bom, a planta, a cannabis, ou a sativa ou a índica, ela tem cerca de 120 fitocannabinoides. Duas delas é que são usadas para fins medicinais, então não é a planta toda. CBD ou THC, né, que são duas substâncias da cannabis, que são usados para diversas doenças e ela só é possível porque no nosso corpo nós temos o sistema endocannabinoide. Explica pra gente sobre esse sistema, doutor. É um sistema que tem receptores, dito CB1, CB2, onde nós temos como se fosse um cannabis próprio, chamado anandamida e 2-AG, que atuam sobre esses dois receptores, CB1 e CB2. E a cannabis também atua nesse receptor CB1 e CB2, principalmente, onde então ele promove uma série de ações com o objetivo de o quê? Promover o equilíbrio de diversos processos normais do nosso corpo. Pode interferir no sono, ele é antiepilético, é um analgésico, anti-inflamatório, ele é neuroprotetor. Então, com todas essas características de ação, ele pode ser usado em diversas patologias e algumas já consagradas, né? Então, por exemplo, na epilepsia refratária, tem tido um resultado muito bom, na esclerose múltipla, na espasticidade da esclerose também, e hoje é muito utilizado na fibromialgia, na dor neuropática, na dor crônica, no Alzheimer, no Parkinson, na fibromialgia, já comentei, na enxaqueca. Então, são muitas as patologias que são utilizadas, além como cuidados paliativos na terminalidade de doenças com câncer, com AIDS, né? Onde a sua utilização promove um bem-estar a esses pacientes. Doutor, então tudo começou descobrindo o nosso sistema endocannabinoide que a gente tem, que é o controle aí, por exemplo, do apetite, de várias funções do corpo que o doutor disse. Através de estudar a planta, descobriu esses dois benefícios, né, que ela tem para poder tratar tudo isso que o doutor acabou de citar.
Mas é bom lembrar, aqui no Brasil, alguns medicamentos já são liberados com essa substância. Explica pra gente, doutor, como está essa parte dos medicamentos que podem ser comprados nas farmácias, mas somente com receituário médico, né? Hoje, nós temos 3 possibilidades de acesso a essa medicação. O primeiro, através de importação. Isso já vem de algum tempo. Há todo um processo autorizado pela Anvisa, onde o paciente importa através de importadoras. É um processo muito rápido. Outra possibilidade, já tem no Brasil produtos autorizados pela Anvisa que já estão nas prateleiras das farmácias. E temos também a disponibilidade através de associações, né? São grupos de pessoas que se uniram para promover o bem-estar devido, primeiro, pelo alto custo dos medicamentos. Então, associações produzem os seus associados esse óleo e com isso, então, num preço muito mais acessível, o paciente tem a possibilidade de tratar a sua doença. Bom, doutor, ficamos sabendo ultimamente que não só as associações, algumas pessoas estão entrando com o processo para poder cultivar a planta em casa. Como funciona esse processo? Para a gente entender um pouco mais, e é um processo bem delicado, inclusive alguns pacientes estão plantando até em apartamentos. Mas como funciona, doutor? Primeiro que plantar cannabis é proibido. Proibido, é crime, você pode ser preso. Exatamente. Pronto. Então o que acontece? Pacientes com um laudo médico, né, falando da sua doença, falando da sua necessidade, entra com pedido judicial. Isso é tramitado na esfera judicial e há geralmente um parecer favorável hoje dos juízes para que a pessoa faça o cultivo em casa para fins medicinais exclusivos, não pode ser comercializado, para fins próprios e medicinais. Então, essa possibilidade existe. Nós temos aí muitos chamados habeas corpus para esse plantio, que acontece aqui no Brasil. É um caminho também que algumas pessoas que estão procurando, e cada vez mais esse mercado está sendo incrementado com pacientes que, por um problema de custo, estão procurando essa via. Tá, mas para quem consegue essa autorização judicial, é um processo todo que tem que ser feito, né, doutor? Quem consegue essa autorização para cultivar a cannabis, e o óleo ele é extraído somente da flor, né? E existe também todo um processo da quantidade que pode ser plantada, né? E como a pessoa tem que fazer para cultivar essa planta e também manter essa qualidade. E assim, as associações, ela tem uma maneira de dosar, de saber se esse óleo realmente está na quantidade certa. E quando é em casa, como faz, doutor? Bom, esse cultivo na casa, ele não é feito de forma aleatória. Você tem que ter em mente a questão do solo, a questão da temperatura, a questão do ambiente, a questão da água. Então, plantar cannabis não é como plantar tomate. Há toda uma metodologia para que você preserve o que? A genética, né? Preservando a genética, você consegue, então, fazer com que todas as plantas tenham uma semelhança no seu conteúdo, né? E aí, o que acontece? Algumas pessoas pedem para que um laboratório especializado faça o quê? A dosagem de quais são as substâncias que estão naquele plantio. Sim. E com isso, ele tem uma ideia que não é exatamente muito, vamos dizer, milimetricamente medida, mas que tem muita segurança, né? Porque, na verdade, o produto é extremamente seguro. O CBD é muito seguro, o THC que é o único que tem efeito psicoativo, mas você sabe, você tenta controlar a dosagem, geralmente um número máximo que é permitido ou que a pessoa suporte, né? E é importante também saber o seguinte, né, que
a miligramagem, cada um recebe diferente de um para outro. Ah, então, doutor, até antes a gente estava conversando aqui, porque é um assunto bem delicado para nós leigos entendermos, né, doutor? O doutor mesmo disse que estudou bastante, fez bastante pesquisa para poder começar a trabalhar com essa medicina. Então vamos lá, doutor. Às vezes um bebê ele tem que receber uma dosagem maior que um adulto. Como funciona isso? A dosagem é extremamente individual. Então, nem sempre, quanto mais pesado é a pessoa, necessitaria de uma miligramagem maior. Não é igual um remédio que ele já está industrializado, vou tomar de 8 em 8 horas, um por dia. Não é assim. Não. Depende do que da suscetibilidade de cada paciente, né? Então, isso é um acompanhamento é feito na medida que você prescreve, para que você consiga, através das reações, né, saber exatamente a quantidade ideal. Então, para uma pessoa pode ser que seja uma pouca miligramagem, outras uma miligramagem maior. Tudo vai depender do paciente e esse controle tem que ser feito no acompanhamento periódico desse paciente para que ele tenha o melhor resultado possível e menos efeitos colaterais. E a medicina canabinoide tem idade para ser usada ou não, doutor? Não tem, tanto é que é usado em crianças com epilepsia refratária, mas tem algumas questões que estão sendo estudadas em adultos, jovens, em crianças, que merecem estudo maior. Sim. Porém, no caso de uma epilepsia refratária, crianças com síndrome de Dravet que tem de 40, 50 convulsões por dia, o único recurso é a utilização desse medicamento, né? Sim. Então, tudo vai depender da necessidade e também do problema, da patologia que o paciente apresenta. E em quanto tempo é possível perceber as melhoras? Por exemplo, uma criança que entra com essas convulsões seguidas, doutor, em quanto tempo é possível ver uma melhora nesse paciente? O início do tratamento geralmente é feita com doses muito pequenas e você vai tateando a dose, aumentando gradativamente, ou o CBD isolado que está sendo usado, ou o THC isolado que está sendo usado. E dependendo da reação, você vai aumentando a dosagem até que o efeito necessário seja atingido. Às vezes, o THC pode começar a dar um efeito psicoativo, você pode contrabalançar esse efeito com a utilização do CBD, né? Então, é uma medicina individual. Sim. É uma medicina onde você tem que ter um contato direto com o paciente para que acompanhe os efeitos benéficos ou qualquer efeito colateral e, com isso, chegar na posologia adequada para aquele paciente. Falando ainda nessa parte neurológica de convulsões, quando uma criança já começa o tratamento, a gente sabe que tem vários processos no Brasil que antes era muito difícil para ter esse medicamento aqui. Se ela não conseguir esse tratamento quando criança e quando adulto, vem piorando cada vez mais, que a gente sabe que a parte neurológica ela vai piorando se não tratar, né, doutor? Esse adulto, ele pode fazer uso também dessa medicina? Nesse caso, sim, perfeitamente. Pode ser utilizado em qualquer momento, né? Porque ele não tem... Ele é acima do neuroprotetor. Além o que seria o neuroprotetor? Ele protege a célula do cérebro contra lesões. Ele é um potente antioxidante também. Então, além de ser antiepilético, ansiolítico, tem várias ações. E o interessante é o seguinte, quando você trata de um paciente, por exemplo, no meu caso, que eu utilizo muito para dor neuropática e dor crônica, se a pessoa tem insônia, ele também ajuda na insônia. Se ele, por exemplo, tem ansiedade, também pode utilizar na ansiedade. Se ele tiver algum outro tipo de transtorno, também ele pode dar um resultado benéfico, né? Então é uma planta que tem múltiplas ações e quando você utiliza,
você consegue ter benefício não só naquele específico que era o seu foco, mas também em outros sintomas. Bom, doutor, a gente vai dar uma paradinha nessa entrevista. Vamos para um breve intervalo e depois eu vou voltar com a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo em casa quer fazer. Ele gera dependência? O senhor vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A gente volta já já. A entrevista de hoje já está de volta falando de um assunto que, olha, o Dr. Toshio Toyota, que é especialista, ele é ortopedista, traumatologista, geriatra, falando sobre os medicamentos produzidos através da cannabis, né? A popularmente conhecida como a planta da maconha, e a medicina canabinoide, que usa esse tipo de medicamento para tratar, inclusive, várias dores crônicas. E o doutor vai explicar um pouquinho mais nesse bloco. Mas quando a gente saiu para o intervalo, eu quis fazer essa pergunta que eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Doutor, o uso desses medicamentos causa dependência? Uma ótima pergunta, principalmente porque o que acontece? O CBD, ele não é psicoativo. Como já falei, é usado até por atletas, né? Inclusive não é considerado doping. O THC é que tem uma ação psicoativa. Que aí pode combater um com o outro, né? Sim, mas veja bem, a miligramagem que nós utilizamos não causa dependência, né? O que acontece na dependência são pessoas que fumam a planta toda, né? E com isso ele busca o bem-estar, né? E por tem isso, produtos alucinógenos também. Isso, não só essa questão alucinógena, e também é importante salientar que quando você planta de uma forma adequada para a extração do óleo, você está isento de substâncias químicas que estejam pesticida que tem no solo, chumbo que pode estar no solo. Então, a planta toda pode conter tudo isso, né? Então, mas para uso medicinal não é descrito o caso de dependência. E como o doutor disse, é um plantio bem individual e com todos esses cuidados para que essa planta seja 100% pura, para poder extrair realmente o óleo que a pessoa precisa. Exatamente. Né? Doutor, o senhor citou atletas. Quais atletas podem utilizar, inclusive os paralímpicos, né? O CBD ela pode ser utilizada por atletas de alto rendimento, não é considerado doping, O THC sim, ela não pode ser utilizada em competições, né? Há casos de atleta de alto rendimento ou no auge da carreira, como no final da carreira, que utilizam o CBD como antioxidante, para prevenção de lesões, para a cicatrização mais rápida das lesões. Atletas já no caso da carreira com enormes problemas degenerativos que usam o CBD para melhorar a performance, o bem-estar, né? O THC, sim, ele não pode ser usado por atletas em fase de competição. Sim. E, doutor, alguns estudos vêm tendo vários benefícios, inclusive para as pessoas com doenças em fase terminal, como câncer, né? E esses tratamentos, eles já estão sendo pesquisados há muito tempo e alguns pacientes já têm acesso a esses remédios também. Esse produto, ele é utilizado também em cuidados paliativos, que são pessoas que estão padecendo de um câncer, fazendo quimioterapia, com náusea, com vômito, com inapetência, com emagrecimento, com dor. E nesse caso, a terapia com a medicina canabinoide ajuda muito a melhorar a dor, melhorar o apetite, melhorar o bem-estar e com isso dá um conforto na sua terminalidade. Outros casos também de AIDS também pode ser utilizado. E em Israel isso é muito utilizado na terminalidade.
Então, é um produto que tem assim uma ampla utilização, né? E entre eles então na terminalidade. Inclusive, em outros países, esses medicamentos já são usados há muito mais tempo que no Brasil, doutor? Tem países que lhe é permitido, inclusive o cultivo. Nós temos o Uruguai, que tem um Uruguai que onde é permitido, Colômbia, há vários estados nos Estados Unidos que também é permitido, Europa, vários países também, e há hoje, tramitando no Congresso, uma lei 399, onde se fala sobre a autorização do plantio por empresas para fins medicinais aqui no Brasil. Então, hoje, para as empresas que querem, os laboratórios que já estão fabricando esses remédios, estão buscando, então falta muita coisa ainda, muita autorização para que isso seja fabricado em larga escala e somente com importação ainda hoje. Então, hoje as farmacêuticas fazem a importação para sua fabricação e colocação no mercado nas farmácias. Na sua opinião, doutor, com tudo isso que está tramitando, com a legalização do plantio para uso medicinal, o doutor acha que as pessoas terão mais qualidade de vida que necessitam desses tratamentos? Olha, eu atuo numa área da ortopedia onde a gente está todos os dias em contato com pacientes com dor crônica, dor neuropática. São dores extremamente severas, levando inclusive a ausência ao trabalho, tanto é a intensidade da dor, e a gente percebe que em muitos casos não há o controle da dor através dos medicamentos habituais. E foi isso que o doutor foi buscar na medicina canabinoide. Exatamente. Como tinha muito caso que nós não conseguíamos controlar e tratar com os medicamentos habituais, buscamos essa alternativa e eu estou vendo hoje um resultado extremamente satisfatório. Não podemos dizer que vai resolver tudo, mas é um grande aliado dentro da medicina para esses casos. Olha só, o doutor, quantos anos de carreira já, doutor? Já tem bastante. Bastante, não dá para lembrar agora. Ele foi buscar todo esse estudo, toda essa atualização para trazer qualidade de vida para os pacientes. O doutor que atende aqui na cidade de Novo Horizonte, aqui na nossa região, e buscando tudo isso. Doutor, quais as principais dores crônicas que o senhor já conseguiu tratar e dar essa qualidade de vida, essa melhora para o paciente? Eu estou atualmente atuando mais na dor neuropática e na dor crônica. Sim. Né? E em fibromialgia. E eu estou vendo resultados promissores, né? E está havendo assim, uma procura muito grande por outras patologias, mas eu quero salientar o seguinte: a gente procura utilizar ele quando todos os demais recursos não são satisfatórios. Quer dizer, o doutor vem tentando há muito tempo com o paciente, acompanhando, e a fibromialgia é uma dor bem crônica, né, doutor? Quem nos assiste que tem deve saber do que o doutor está falando agora, né? Exatamente, é uma das doenças incapacitantes, né, mais frequente nas mulheres e tem um resultado extremamente positivo. Por que é mais frequente nas mulheres, doutor? Exatamente, não se tem uma explicação. Um estudo exato. Não tem. Mas as mulheres, elas são mais afetadas pela fibromialgia. E aí dá afastamento do trabalho, aposentadoria, né? Tudo, né, doutor? Quer dizer, vem dar qualidade de vida principalmente para quem padece muito com essas dores, né? Olha, é incapacitante, então além da medicação habitual ou da medicina canabinoide, a prática de atividade física é essencial, né? Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis junto com esse trabalho que o doutor está fazendo. Eu queria saber também, doutor, algo que tem muita gente que sofre, e não só mulheres. A gente costuma falar que as mulheres sofrem muito de enxaqueca, mas os homens também, né, doutor? E essa parte que o doutor citou da medicina canabinoide, que pode melhorar muito, vem dar qualidade de vida para milhares de pessoas, né? Sim, a enxaqueca, como você citou, também pode ser controlada pela medicina canabinoide com bons resultados. Tem casos que somente ele consegue um resultado satisfatório. Então, hoje nós temos uma gama enorme de patologias que podem ser beneficiadas, mas sempre
com uma atenção muito grande com o momento que você vai administrar, prescrever essa medicação, e geralmente não como o primeiro tratamento. Você tem que esgotar as terapias convencionais para que você então utilize esse medicamento. E doutor, uma pergunta, existe caso de morte nesse tipo de tratamento? Não há registro nenhum de morte. Olha que notícia boa. Tudo por uma questão seguinte, que os receptores canabinoides de CB1, CB2 estão localizados na região do cérebro, na medula espinal, em órgãos que fazem a questão imunológica, mas no tronco cerebral, que é o centro do coração e da circulação, nós temos muito poucos receptores. Então você dificilmente vai ter um fato trágico, né, de morte, porque nós não temos receptores nessa região. Então há uma segurança muito grande. Para a gente finalizar, doutor, medicina canabinoide, quais os tipos de patologia que podem ser tratados? Só para finalizar, para deixar bem claro para os pacientes. Epilepsia refratária em criança e adolescente, esclerose múltipla, dor neuropática, dor crônica, fibromialgia, enxaqueca, Parkinson, Alzheimer, cuidados paliativos, doenças degenerativas gerais. Então nós temos uma gama enorme de doenças e outras que estão em estudo. Deve acontecer nos próximos anos uma farta bibliografia sobre o assunto. Doutor, muito obrigada por nos receber. Para a gente finalizar, eu gostaria que o doutor falasse com o pessoal de casa. Então, essa medicina tem ajudado muitas pessoas, mas os cuidados. Não pode ter a planta em casa e procurar um médico para ter todos os esclarecimentos. Exatamente, né? É importante frisar que o plantio na casa é terminantemente proibido, né? E a medicina canabinoide veio para ser um coadjuvante no tratamento das doenças, né? Para que o paciente tenha qualidade de vida, né? O bem-estar. E não adianta procurar o Dr. Google, ir atrás do mercado negro, somente com autorização do médico, com a receita certinha, indo à farmácia, comprando, porque saúde não se brinca, né, doutor? Exatamente, né? Você tem que saber o que você está prescrevendo, a qualidade do produto que você está prescrevendo, né? E o que o doutor disse é muito individual esse tratamento. Isso. Então, não vá atrás do mercado negro, que isso é um risco muito grande, né, doutor? Exatamente, não há uma receita de bolo que sirva para todo mundo, é individual. Procure um profissional capacitado como o Dr. Toshio e mais os seus colegas que estão trabalhando, pesquisando. Gente, são muitos anos de pesquisa, muitas horas aí trabalhando para trazer qualidade de vida para o paciente. Doutor, muito obrigada por nos receber e falar para a gente tão abertamente desse assunto que tem causado aí muita coisa, muita gente comentando, falando, e o doutor explicou tão bem para a gente. Agradeço. Eu que agradeço. Bom, e a gente fica por aqui no Record Entrevista de hoje, super esclarecedor, falando de saúde, falando da medicina canabinoide, esclarecendo todos esses pontos que com certeza você estava com bastante dúvida, né? Quem está chegando aí é meu amigo Gentil Rossi, com sucesso de todos os tempos, para alegrar muito o seu domingo. Fiquem com Deus, um super beijo e se perdeu algum momento dessa entrevista, corre lá e acessa recordtvriopreto.com.br, tá tudo lá esperando por você. Fiquem com Deus e até o próximo domingo. Tchau!